Bom, só informar que está sendo gravado, né? Depois a gente disponibiliza essa gravação aí para rever, ou então para quem não está presente, se quiser rever aí, pode estar revendo a gravação. Nós vamos dar continuidade aí às progressões, né? Então, inicialmente nós vimos a progressão aritmética, né? Cuja característica você tinha a partir do segundo termo, né? O termo anterior, somado uma constante que a gente representava pela letra R, né? Chamado razão. Na PG, né? Ela muda, a diferença é o seguinte: no lugar de somar, né? A gente multiplica, tá? Então, ó, progressões geométricas PG também são sucessões de números, como a PA. A diferença é que, ao invés do termo da frente ter um valor acrescido ou somado em relação ao de trás, em relação ao anterior, este terá um valor multiplicado, né? Que nós chamamos de razão. Vamos ver um exemplo, né? Escolhemos um termo qualquer para ser o primeiro, pode ser o 5. Para a razão, nós vamos escolher o 3. Pronto. Então, a PG seria assim, ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. Novamente multiplicado, se eu fosse achar o quarto termo aí, seria 45 vezes 3. Acho que dá 135, né? Seria 90 mais 45, 135, tá? Então, esta sequência, nesse caso, seria uma PG. Vocês estão lembrados que na razão, né, a gente fazia o quê? O segundo menos o primeiro. Aqui a diferença, nós vamos fazer o segundo dividido pelo primeiro, né? Então, eu tenho lá 15 dividido por 5, eu já encontro a razão. Ou então, 45 por 15 também daria 3, né? Então, só recordando um pouquinho, né? Na PA, para achar a razão, a gente pega o termo seguinte, né, e subtrai pelo anterior. Isso na PA, na progressão aritmética. Na PG, progressão geométrica, eu divido o termo seguinte pelo anterior, qualquer um deles, né, sem pegar o seguinte pelo anterior. Aí, às vezes, alguma dificuldade que vai aparecer aí, né, que ao efetuar essa divisão, pode ser que aconteça dela não dar um número inteiro, né? Às vezes pode dar uma fração, né? Então, vamos para o seguinte aqui. Aí ficou, né, a razão, né? A2 dividido por A1. No nosso exemplo ali, seria 15 por 5, 3, que é chamado de razão. Aqui nós vamos representar pela letra Q, né? Enquanto na razão lá a gente tinha uma diferença, né? Aqui nós vamos ter um quociente, né? Então, a nossa razão Q. Então, ó, de forma geral, né? Para achar o A2, eu pego o A1, multiplico por Q elevado a 1. Para achar o A3, poderia ser o A2, né? Vezes a razão. Como o A2 é A1 vezes Q, então, para achar o A3, poderia ser o quê? A1 Q vezes Q, o que daria A1 vezes Q ao quadrado, né? Aqui já dá para a gente perceber, né, que a fórmula geral poderia ser qualquer n aqui, né, sempre o A1 elevado aqui a um número a menos do índice, né, ou seja, se fosse o A4, eu faria A1 vezes Q a terceira, certo? Então, a fórmula geral ficaria essa aqui, ó, AN igual a 1, né, ou seja, esse AN é qualquer número, né, de qualquer posição, pode ser o A4, A5, A10, seria o A1 multiplicado por Q, né? Se eu quisesse o A4, seria Q a terceira. Se eu quisesse o A10, seria Q elevado a nona, né? Então, essa é a fórmula geral da PG, progressão geométrica, né? Aqui nós temos um exemplo, né? Escreva as progressões, né, de 3 termos, sendo A1, 2, a razão 1 quarto, né? Então, A1 é 2, né? Para achar o A2, eu faria esse aqui vezes 1 quarto, né? Que daria, multiplicando os numeradores, né? Daria 2 quartos, né? Simplificando por 2, né?
daria meio. Então, o segundo termo seria o primeiro termo 2, o segundo meio. Para achar o A3, né, eu poderia novamente pegar aqui esse meio, que seria o A2, né, multiplicar novamente por 1/4, isso daria 1/8. Então, a minha PG ficaria assim, ó, 2 meio 1/8, tá? Então, a próxima aí também continuaria sendo frações, né? Aqui pede assim, ó, dado a PG, 9/8, 3/4, meio, calcule o quarto termo, tá? Então, eu tenho que achar o A4. Então, primeira coisa, né, para achar a razão, o que, né, que é a nossa razão, eu teria que pegar que eu fiz o contrário, né, seria 3/4, acabei fazendo errado aqui, viu? 3/4 dividido, é o termo seguinte, dividido pelo anterior, né? Então, seria aí no caso, vai ficar errado, né? Seria no caso assim, né? 3/4 dividido por 9/8, né? O que corresponderia a 3/4, né? Vezes 8/9. Depois eu vou dar uma corrigida aí, tá? A gente faz às vezes com pressa. Aqui dá para simplificar, né? E acabaria dando aqui 2/3, tá? Então, é o inverso do vez de ser 3/2, é 2/3 aqui. Então, ó, eu vou usar a fórmula geral, né? Seria o primeiro termo, que é 9/8, vezes, aqui não é 3/2, é 2/3, é o contrário, né? 2/3 a terceira. Então, ao elevar o 2/3 à terceira, né? Eu teria 8/27, tá? 8/27. Então, aqui fica invertido, né? 8/27. Multiplicando aí o 9/8 por 8/27, aqui dá para simplificar, né? O 8 com 8, o 9 dá por 3, né? Aliás, dá por 9 mesmo, né? 9 dividido por 9 vai dar 1, e aqui 3. E no final, o resultado simplificado vai dar 1/3, tá? Então, depois nós vamos dar uma corrigida nisso aí. Depois eu vou postar para vocês também, né, isso aqui, e vou pôr uma série de exercícios também para vocês estarem fazendo, né? Vamos voltar aqui. Pessoal, alguém teve alguma dúvida do que é a progressão geométrica? E, aliás, eu posso até aqui parar a gravação também, né? Porque se tiver alguma dúvida, a gente vai esclarecer.